Os Céus Abertos, de Anna Routry. Capítulo 4. Anjos de Cura. O armazém era grande, tão grande quanto o auditório que eu tinha acabado de sair e branco como uma sala limpa de uma instalação de pesquisa. O edifício parecia extraordinariamente brilhante, como se o próprio conteúdo ali dentro tivesse sido preservado ou incubado em luz. Clara então me disse: este edifício tem disponível o inventário de partes do corpo humano. Haviam compartimentos empilhados de todas as cores e tamanhos. Anjos vestidos de branco estavam trabalhando ali. Esses anjos eram do tamanho de seres humanos e não tinham asas. Cada um usava o bracelete com a mesma cruz vermelha. Um desses anjos veio até nós. Estamos satisfeitos que você tenha vindo visitar o departamento de peças, Ana. Como você me conhece? Nós conhecemos cada um que foi marcado com um dom de cura. Ele sorriu. Você precisa saber que essas peças estão disponíveis. Ele então andou conosco pelo largo corredor central. Enquanto eu olhava para as caixas, eu me perguntava como seria ter o dom de cura pelo resto de minha vida. Através da palavra escrita, Jesus nos mandou curar os doentes e ressuscitar os mortos. Mas eu não estava entre aqueles através dos quais ele estava cumprindo o seu próprio comando de forma consistente. A cura parecia uma comissão geral para os cristãos, assim como o ID. Mas muitos de nós vimos muito pouco do poder da igreja primitiva no assunto da cura física. Eu sempre criei desculpas para os outros e para mim mesma, mas secretamente eu me perguntava o porquê. O anjo então continuou: estamos prontos aqui. O Senhor fez ampla provisão. Por favor, aproveite a sua visita. Nós aproveitaremos, Clara disse. Sim, eu disse um pouco distraída. Ele então inclinou ligeiramente a cintura e deu um passo para trás antes de voltar ao seu trabalho. A página. Haviam tantas perguntas que eu queria fazer a Clara. De repente, um pedaço de papel flutuou diante de nossos olhos e parou no ar. Estava escrito nele: por favor, voltem ao armazém. Então o papel se fechou e desapareceu. Foi mais breve do que eu pensava, disse Clara. Nos viramos e começamos a andar em direção à porta do armazém. Em voz baixa eu disse: ah, Clara, isso está ficando realmente emocionante. Eu poderia ajudar esses anjos. Que honra! Isso é um presente. Sim, ela concordou. Eu até que poderia ver alguns desses anjos com outras pessoas durante o avivamento, pensei. Saímos do armazém e começamos a atravessar para outro complexo. Eu estava pensando comigo mesma: ajudar os anjos. Então eu me dirigi a Clara novamente. Vocês, os anjos, são tão úteis para nós, mas raramente temos a oportunidade de ser úteis a vocês. Ela me deu um sorriso sábio que parecia indicar que isso não era verdade, mas não queria estragar o meu entusiasmo. Anjos que tinham faixas. Entramos no complexo. Mais uma vez, uma multidão de anjos enchia a sala. Um grupo de anjos estava na plataforma. Eles não usavam braceletes, mas tinham listras vermelhas de cima até a parte de baixo das mangas de suas vestes. Ficamos então na parte de trás do saguão. Clara me explicou. Estes anjos que têm listras, o Senhor lhes designou aos crentes durante o último reavivamento de cura. Não há muitos deles, eu disse. Clara suspirou. Não, apenas a alguns na terra foi dado o dom de cura em grande medida. Estes crentes foram capacitados a treinar a muitos, mas em vez disso, a maioria deles segurou o presente para si. O presente foi usado, mas por eles não treinarem mais pessoas, ele foi corrompido e tornou-se um meio de enriquecimento pessoal.
Ela olhou para fora sobre o grande auditório e sorriu, continuando. Esta sala está cheia apenas com um grupo dos formandos. Outros estão em outros níveis de formação. Alguns têm suas listras e já estão começando a juntar-se àqueles a quem o Senhor lhes atribuiu. Muitos dos remidos na terra têm tido um curso por correspondência, e a maioria deles não sabe disso. O crente precisa concluir o curso antes de receber os 2 anjos atribuídos. Então, todos estão em formação agora mesmo. Este é o mesmo curso por correspondência que eu vou fazer? Perguntei. Sim, é um estudo sobre cura na palavra. Ela então voltou sua atenção para os anjos na plataforma. Havia uma grande quantidade de luz que vinha desses anjos. Um deles estava falando. O Senhor quer aqueles de nós que foram usados no último reavivamento. Realizaremos uma reunião na terra antes do início do derramamento do Espírito Santo. Pode-se dizer que nós estamos trazendo o fechamento para aquilo que aconteceu. Estaremos sendo honrados pela reunião que será a celebração inicial, aquela que irá inaugurar o próximo grande movimento de Deus para a cura. Outro dentre os anjos veteranos então exclamou: Nós sabemos que a próxima pergunta de vocês será: quando? Houve um burburinho de risadas dos formandos. Nós não sabemos quando, mas o Senhor disse: em breve. Sussurrei então para Clara: que anjos lindos! Sim, ela disse. O antigo derramamento. Outro anjo falou na plataforma. Aquilo que aconteceu durante a última grande manifestação do Espírito para a cura foi muito doloroso para todos nós. Eles então balançaram a cabeça tristemente, olhando uns para os outros. A corrupção penetrou, disse outro. Pecado ilusório pelo pecado ilusório. Finalmente, a maioria havia corrompido o dom além do reconhecimento daqueles de nós que estavam o servindo. A humanidade pode ser enganada pela aparência exterior, outro anjo disse, mas nós vimos tudo o que aconteceu. De Deus não se zomba. Eles pararam por um momento. A gravidade do que tinha ocorrido ainda era dolorosa para eles. O primeiro anjo falou novamente. Neste reavivamento que se aproxima, o dom será tão generalizado que é menos provável que ocorra a corrupção devido ao orgulho e ao poder. Em sua declaração, outro anjo acrescentou: mas tomem cuidado com estes: orgulho, o desejo de poder, ganância e desejo sexual. Pois não serão demônios de baixa hierarquia que vocês terão que enfrentar, mas sim demônios tão fortes quanto vocês e furiosamente determinados porque sabem que o seu tempo é curto, disse o primeiro anjo. Vamos então retomar a reunião com Xaburá novamente, concluiu. Os anjos que estavam assentados no auditório estavam diante dos anjos da plataforma e assopraram em direção a eles. Eu supus que esta era uma forma de uma ovação em pé. Obrigado, eles sorriam. Xaburá falou-lhes brevemente. Em seguida, eles deixaram a plataforma. Xaburá veio para o centro da plataforma. Lembrem-se, estes amigos estarão disponíveis para responder perguntas e ajudar, não só agora, mas quando o reavivamento começar também. Os outros anjos estavam tocando os anjos com listras quando o último entrou no meio da multidão. Ao passarem, eles me viram e reconheceram Clara. O último anjo parou diante de mim. Olá, Ana, disse ele, tocando o meu ombro direito. Ele olhou nos meus olhos e depois olhou para Clara, sorriu e saiu. Esticando um pouco a palestra, Xaburá disse: pois Ana veio estar conosco, preparando-se para ensinar. Clara começou a ir comigo para a frente do auditório. Os anjos sorriam quando passávamos.
Eles estavam se movimentando e conversando entre si. Xaburá estava à nossa espera na plataforma, sorrindo, seguindo-nos com os olhos. Aí está você, Ana, disse ele efusivamente. Isso foi muito rápido, comentou Clara. Ela estava prestes a lhe fazer perguntas. Ele balançou o dedo para mim como se provocando uma criança. Vem aqui, acrescentou. Eu tenho assento para ambas. Sentem-se e fiquem à vontade. Então ele virou-se para o auditório. Tudo bem, tomem seus lugares, ele disse aos que estavam falando. Vocês podem conversar mais tarde. Ele apontou para mim. Ana está conosco. Ela graciosamente aceitou um convite para responder a quaisquer perguntas que vocês possam ter sobre ela ou seres humanos em geral. Eu então puxei a roupa de Xaburá. Eu não sei tudo, sussurrei para ele. Todos riram. Ele sorriu. Nós sabemos que você não sabe tudo. Nem queremos isso. Estamos entre amigos. Vou apenas retroceder e deixá-la começar. Ensinar aos anjos. Eu não sabia nem imaginava como a reunião seria conduzida, mas certamente não esperava ser largada na mão. Eu estava tensa quando comecei. Em primeiro lugar, é uma bênção para mim ser capaz de ajudá-los. Eu não sabia exatamente por onde começar, então fui direto ao ponto. Bem, a maioria das pessoas na Terra não acreditam na cura divina. Um murmúrio percorreu o auditório. Eu continuei. Mesmo aqueles que são salvos têm um momento complicado na questão de crer. Houve uma reação muito forte. O espanto foi tal que eu olhei para Xaburá. Ele pediu-me para continuar. Mesmo aqueles que viram a cura divina têm dificuldade em acreditar o tempo todo. Em geral, havia por todo o auditório um alto alarme de espanto. Esperem um pouco, disse Xaburá. Então para mim ele disse, por que você não sugere que eles lhe façam as perguntas? Gostariam de fazer perguntas? Perguntei humildemente. Perguntas angelicais. Um anjo levantou-se de sua cadeira e falou em voz alta. Eles não acreditam na palavra? Os incrédulos não acreditam, é claro. Alguns crentes acreditam, mas muitos crentes realmente eu não sei. Houve um silêncio atordoado no auditório. Olhei para Xaburá. Dê-lhes tempo, Ana, disse ele. Eles estão chocados. Vejam bem, alguns crentes acham que partes da Bíblia não se aplicam aos dias de hoje, que algumas seções eram apenas para muito tempo atrás. Um anjo perto da plataforma disse em um tom de voz normal que se fez notar por causa do silêncio. Mas a palavra diz que o Eterno é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por que eles separam a palavra dele? Ele é a palavra. Havia uma concordância geral entre os anjos. Bem, dei de ombros e ri. Eles separam. Você separa? Outro perguntou. Eu acredito em cura. Acredito que o Senhor promete saúde e que Ele pagou para que houvesse cura para os crentes. Mas eu não entendo isso. É uma promessa da aliança, outro anjo disse, levantando-se de seu assento. Pelas suas pisaduras ele a sarou e a uniu de novo a ele, que é a própria cura divina. Isso é certo. Mas as pessoas adoecem com frequência, eu disse. Outro anjo levantou. É uma promessa da aliança, como já foi dito. É necessário estar em Cristo. É claro que, se uma pessoa deliberadamente abusa de seu vaso terreno, o corpo, disse outro, o perdão deve ser absoluto, acrescentou outro sem se levantar. Abuse, mesmo estando com Cristo, e em algum tipo de doença isso irá resultar. Tão certo quanto a noite segue o dia, disseram todos. Você poderia dizer que eles eram membros de uma classe. Todos riam. Eu interrompi.
Mas a maioria que vai receber estes dons não está cumprindo os acordos da aliança conquistados por Jesus. Como pode ser isso? Graça. Novamente todos riram e responderam juntos: graça. Shaburá explicou: está chegando uma efusão de graça como mover do poder do Espírito Santo no reavivamento. Enquanto falava comigo, ele acrescentou: isso está cansativo para você, Ana? Sim, está demais. Eu ri melancolicamente. Alunos, Shaburá disse, é o suficiente por hoje. Vamos ficar de pé e dar a Ana uma grande mão. Os anjos então se levantaram e aplaudiram, e enquanto batiam palmas, tudo bem, disse ele, se acalmem. Vocês estão dispensados. Ele virou-se para mim. Obrigado, Ana. Isso foi maravilhoso. Esses estudantes achavam que não podiam ficar chocados de novo. Eu ainda perguntei para ele: por que eles não sopraram em mim como eles fizeram para os anjos que estavam aqui antes de mim? Ele deu uma risada poderosa. Eles poderiam tê-la matado, ele disse. Eles estavam passando o sopro de Deus para eles. Esse é o maior elogio que poderia gratificar os anjos que estavam lecionando. Os anjos, sendo espíritos como são, podem recebê-lo. Eles inalam isso. A respiração é como alimento para eles. Embora você esteja aqui em espírito, algumas experiências seriam além de sua capacidade no momento. Ele então colocou uma mão atrás de Clara e uma mão atrás de mim quando começamos a descer as escadas para sair. Eu poderia dizer que ele estava fortalecendo-me enquanto caminhávamos. Na parte inferior dos degraus estavam 2 anjos louros com aparência bastante nervosa. Os gêmeos. Shaburá, disse um deles, nós gostaríamos de conhecer a Ana. É claro, disse ele com muita compreensão, quase com ternura. Ana, estes são os anjos que o Senhor atribuiu a você para o reavivamento. Estes anjos tinham 7 metros de altura, eram jovens, como de 18 ou 20 anos. Pareciam idênticos. Vocês parecem gêmeos, falei. Sim, o outro disse. Eu sou Rafa, e ele é Rafa Shaná. Rafa Shaná disse, obrigado por compartilhar conosco. Precisamos compreender o máximo possível antes de estarmos em nossa tarefa. Obrigada por me falarem isso, eu disse. Fiquei cansada e Shaburá sentiu que era o suficiente. Isso foi muito útil, disse Rafa. Eu terei algumas aulas. Talvez pudéssemos conversar mais então, eu acrescentei. Eles olharam para Shaburá. Ele acenou com a cabeça como que sim. Sim, eles abriram um largo sorriso. Nos falaremos mais depois. Alunos, vocês vão perder a sua próxima aula se não se apressarem, disse Shaburá a eles. Muito bem, eles sorriram. Nos veremos mais tarde e saíram correndo. Eu vou ficar aqui, Clara, Shaburá disse. E obrigado, Ana, isso foi muito útil. Agora, não se esqueça, enviaremos uma página a você quando a aula estiver para começar. Estarei pronta, eu disse enquanto o abraçava. Eu nunca tinha abraçado um anjo. Eles não se parecem exatamente como carne e sangue na terra. Não é tão sólido. Eu suponho que essa é a melhor maneira de expressar, mas de forma substancial. Te vejo mais tarde, Clara, disse ele. Sim, ela respondeu. Adeus, dissemos ambas e começamos a caminhar para longe da plataforma. De repente, estávamos no fundo do auditório saindo pelas portas. Ao pisar novamente no caminho, nós rapidamente já nos encontrávamos a uma boa distância dos 2 edifícios. Ele vem. Imediatamente à frente de nós, na estrada, havia uma luz ardente. Centenas de espíritos cercavam o brilho, entrando e levantando-se como águias capturadas pelas correntes de calor. Eles estavam voando com a luz como que escoltando alguém.
Tão brilhante era essa grande luz que reduziu os espíritos em contornos de prata de si mesmos em seu esplendor. Isso me lembrou de figuras que passavam na frente de faróis brilhantes em uma noite escura, embora aqui não houvesse escuridão circundante. Tudo que estava perto deste brilho intenso empalideceu. Clara falou comigo. Ele está vindo, ela disse. Ele vem por você, Ana. Ambos os nossos rostos estavam pegando o brilho de seu brilho. Meu coração saltou dentro de mim, mas uma paz caiu sobre mim como óleo quente. Clara continuou. Nós nos encontraremos mais tarde. Agora, toda a sua atenção deve ser dada a ele. Ela sorriu em direção à luz e desapareceu.